os americanos que nos desculpem, mas quem inventou o avião foi Santos Dumont. Gente, no século XVIII, na corte do rei Dom João V de Portugal, outro brasileiro, Bartolomeu de Gusmão, inventou um instrumento, como ele definiu, que anda no ar, como se anda na terra. Os 300 anos do balão do Padre Voador é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Henrique Lins de Barros é físico. Durante 8 anos foi diretor do Museu de Astronomia do Ministério das Ciências e Tecnologia. É autor de vários livros, entre os quais o Desafio de Voar. Tudo bem, Henrique? Tudo bom, Anselmo? Tudo certinho? Tudo bem, prazer. Prazer enorme. Henrique, fala um pouco dessa coisa do homem, esse fascínio por voar, enfim, a história da conquista realmente do homem voando por aí. Esse é o mito antigo, né? A gente conhece mais o mito de Ícaro e Dédalo, né? Quer dizer, Dédalo inventou a asa para fugir da ilha de Milos, né? E levou seu filho Ícaro, e Ícaro foi muito afoito, voou muito alto, eles estavam fugindo do Minotauro, voou muito alto e caiu e morreu. Então Dédalo chega, né? Se salva. E esse mito toma conta, não só esse, mas toma conta desse imaginário da humanidade. O homem vê os pássaros voando e se pergunta por que não pode voar também. Quer dizer, se ele, numa visão mais recente, né, mais pós-Cristo, né, se o homem criado por Deus, ele pode tudo menos voar, então o voo passa a ser um desafio muito grande. Ô Henrique, nessa história, na história da aviação, nós brasileiros estamos bem, né? O seu livro mesmo, Desafio de Voar, quer dizer, nós fala muito dos brasileiros, quer dizer, além do Santos Dumont, temos outros brasileiros aí envolvidos nessa epopeia, inclusive o nosso Padre Voador. Fale um pouco dos brasileiros e a questão da aviação. É interessante isso, né? O Brasil tem um destaque enorme da invenção do voo mecânico, né? O Bartolomeu de Gusmão, há 300 anos atrás, numa época em que o Brasil ainda é Brasil colônia, que não tínhamos nenhuma indústria aqui, não tínhamos absolutamente nenhuma possibilidade de desenvolver nada, e Bartolomeu de Gusmão, que a gente depois aprofunda, mas ele é o primeiro inventor das Américas, antes de Benjamin Franklin. É o primeiro registro que tem de invenções que sai das Américas para a Europa, é feito pelo Bartolomeu de Gusmão. E uma delas é o balão de ar quente, que ele chega a apresentar à corte portuguesa. Alberto Dines, meu colega, jornalista, o principal observador, né, da imprensa brasileira. Tudo bem, Dines? Tudo bem. Tudo certinho? Tudo perfeito. Ô, Dines, eu estava ouvindo aqui, você é entusiasmado pela história do Bartolomeu, né, de Gusmão. Fala um pouco sobre ele, sobre o seu interesse com ele. Ele descobriu o negócio do mais leve do que o ar, não é? Quer dizer, o aerostato, que o ar quente tende a subir, não é? E aí ele resolveu aproveitar essa energia do ar quente subindo. Então ele fez um balão de papel, como os nossos balões de São João, que é exatamente isso, com uma vela, alguma coisa embaixo que esquentava o ar. E ele fez essa experiência diante do rei
e de todos os embaixadores. Mas o que eu acho importante não é propriamente a invenção, quer dizer, o invento dele, essa experiência que ele fez, que foi malograda, porque subiu e depois pegou fogo lá no cortinado, mas sem vítimas. O que é mais importante é o requerimento que ele faz ao rei, onde ele, tentando descrever para o rei as possibilidades todas dessa máquina voadora, ele é um profeta. Ele começa... Um visionário, no sentido Exatamente, ele começa a dizer o que vai acontecer no mundo, né? No mundo, se Portugal resolver investir nisso. Porque ele queria a patente, ele fez o requerimento pedindo a patente dessa máquina voadora. E ele começa a descrever para o rei D. João V as possibilidades fantásticas. Que se concretizaram no Claro, futuro da aviação. observação de batalhas. Ele, por exemplo, descreve. Não, porque observando as batalhas, pode-se tomar providências para mandar mais um contingente aqui, mais outro. Aprovisionamento das colônias, porque o Império Português era muito espalhado. Com essas máquinas voadoras, podia-se rapidamente tomar providências de abastecimento. Depois, uma coisa genial para a época, ele dizia que com as máquinas voadoras, podia-se transferência de capitais, de cabedais e capitais. Claro. Porque você pegava uma letra de câmbio, mandaria de Lisboa para Paris rapidamente e você poderia ter recurso. Normalmente isso levava meses, não é? Ou por diligência, ou por barco. Quer dizer, ele percebeu, e aqui que está a grandeza dele, percebeu as possibilidades ilimitadas da comunicação aérea. É isso. Mas qual é a importância da descoberta dele na história da aviação mundial? Anselmo, no fundo é o seguinte, qualquer descoberta ela só é importante quando socializada, né? É a descoberta mais fantástica do mundo, se ficar presa nas quatro paredes de um laboratório, Não quer dizer nada. Não quer dizer nada, né? A importância, então, é que a gente tem, como pesquisador, né, temos dupla função. Uma, a gente está estudando certos fenômenos, tentando dar soluções a certos problemas que a gente se coloca, e a outra, divulgando isso, transformando isso num bem da sociedade. O que Bartolomeu faz é justamente mostrar as possibilidades que aquele invento dele, que é um protótipo, é um precursor, aquele invento teria caso fosse desenvolvido. Então, se você é capaz de voar no ar, você é capaz de caminhar longas distâncias, você é capaz de controlar as colônias afastadas, você é capaz de levar mantimentos a um ponto distante, você é capaz de tirar feridos de um lugar. Então, o pedido de privilégio que ele faz, ele enuncia essas possibilidades, que com aquilo seria possível se voar mais de 200 milhas, enquanto que o transporte no início do século XVIII, em 1709, era uma coisa complicadíssima, você não se deslocava com facilidade. Então a importância é que ele joga essa visão, esse futuro, no imaginário europeu do século XVIII. E várias outras pessoas começam a se interessar novamente pelo voo, numa solução que não é a solução que ninguém tinha pensado, que não é a solução do ornitóptero, não é a solução de você imitar a natureza, né? Bater asas e sair voando. Isso não funciona. Quer dizer, ele introduz uma solução nova, que é o aparelho mais leve que o ar, que você não encontra na natureza. Nenhum passarinho é mais leve que o ar, nenhum besouro é mais leve que o ar. As coisas são mais pesadas que o ar. O balão de ar quente é um aparelho mais leve que o ar e, na verdade, vai ser o primeiro aparelho que o homem inventa e é capaz de voar. Henrique, fale um pouco do balão do Bartolomeu de Gusmão. Tá, bom, A história do balão é uma história mais antiga, né? sim, o balão já existia, né? Há registros em crônicas chinesas de que eles usavam aquelas lanternas de iluminação e usavam pequenos balões, tipo balões de São João. E esses registros foram descobertos na década de 1950. Quer dizer, na época em que Bartolomeu de Gusmão viveu, ou seja, ele nasceu em 1600 e final do século XVII e morreu em 1724, nessa época não se tinha conhecimento desses balões na Europa, né? Logo a seguir, Bartolomeu apresenta novamente a Dom João V,
que é um rei magnânimo, é um rei que está, um monarca absoluto, com a riqueza do ouro brasileiro, tem uma condição enorme de fortuna em Portugal, grande parte se perde para a Inglaterra pelos contratos e tudo, mas ele apresenta a Dom João V um pedido de privilégio de um aparelho para andar no ar. Esse pedido de privilégio, pelo que a gente pode ver, ele na realidade seria o pedido de patente de um balão de ar quente semelhante ao balão de São João. Petição do padre Bartolomeu sobre um instrumento que inventou para andar pelo ar e suas utilidades. Diz o licenciado Bartolomeu Lourenço que ele tem descoberto um instrumento para andar pelo ar da mesma sorte que pela terra e pelo mar, com muito mais brevidade, Rapidez, né? fazendo-se muitas vezes 200 e mais léguas de caminho por dia, o que seria um absurdo, Na época. nos quais instrumentos se poderão levar os avisos, informações, de maior importância aos exércitos e terras mais remotas, quase ao mesmo tempo em que se resolvem. No que interessa a Vossa Majestade, muito mais do que todos os outros príncipes, pela maior distância dos seus domínios, evitando-se desta sorte os desgovernos das conquistas, que provam em grande parte de chegar tarde a notícia deles. Curiosamente, o que Bartolomeu de Gusmão faz é uma descrição das possibilidades do voo e ele divulga um desenho absolutamente fora de propósito, para enganar os outros. Ah, entendi. Quer dizer, esse desenho da... A passarola, como é conhecida, que tem uma cara de uma ave, penas, ímãs, astrolábios, aquilo lá não tem nenhum fundamento e não tem nenhuma indicação do que ele fez. Ô, Diniz, mas enfim, essa figura tão criativa, tão inteligente, tão à frente, Do seu tempo? né? Principalmente tão à frente do seu tempo, é evidente que essa figura gerou ciúme, fofoca Muito. numa cidade como Lisboa. Lisboa era a capital, dizem que ainda é, eu acho que não é mais, mas já foi a capital da maledicência, justamente porque era uma cidade fechada, uma sociedade fechada, não tinha, os controles eram muito rigorosos de publicação, não tinha jornais, a publicação de livros era muito controlada pela censura inquisitorial, então era tudo muito fechado. Era uma cidade de comadres, né? Uma coisa Muito de comadres, de vizinhança, de denúncia. Olha, fulano está fazendo isso, não sei o que e tal. Então, a válvula de escape eram as poesias satíricas. E os poemas satíricos contra o padre Bartolomeu de Gusmão, chamado O Voador, mas são dezenas, talvez centenas, e talvez até milhares, porque não se acharam todas. Sendo que um dos mais insistentes... Ferino. Mais ferino, mas mais insistente, quase um profissional, foi o Tomás Pinto Brandão. O que ele gozava, o padre voador, mas, sabe, incrível, incrível. E com versinhos e pesados, sabe por quê? Os portugueses usam palavras pesadas. E isso tudo correu muito em Portugal, porque um copiava, era como se fosse a internet. Alguém recebia um versinho, copiava e mandava para o outro copiava e mandava. E a coisa se espalhou de uma forma, alguns desses versos foram recuperados. O livro do Tomás Pinto Brandão foi publicado, chamado O Pinto Renascido. Tudo malicioso. Tudo... bem português isso. Né? E também tem alguma coisa do voo. Pinto Renascido e o Voo Empenado. Também uma alusão ao padre voador, né? Ao padre Bartolomeu. Nós estamos numa sociedade que está toda ela voltada à questão da retórica. Então ele não encontra repercussão nessa sociedade. Aquelas pessoas ali estão mais se importando com a vida na corte. Né? E a vida na corte de Portugal, Dom João V, é uma vida extremamente complexa, com uma Inquisição ao lado. Né? Então há um fausto muito grande, por exemplo, Dom João V,
ele constrói o convento de Mafra, entre outras coisas, quer dizer, fortunas que são jogadas ali, mas o desenvolvimento científico não está presente em Portugal. Então tem esse versinho aqui, um dos muitos, não é? Que corriam, e anônimos, né? Corriam em Lisboa. Monstro era de memória grande e rara o padre, mas de leve entendimento, se bem que de vontade muito ávara. E só poderá achar ao seu invento modos com que nos ares navegara, se tivera com um demônio tratamento. Quer dizer, quer mostrar que ele tinha mancamunado com o demônio. O demônio para fazer esse invento. Para fazer esse invento. Que maldade. O balão vai subindo, vai cair na garoa. O céu é tão lindo, a noite é tão boa. Música de paulista, né? Fala de garoa. Aliás, Bartolomeu de Gusmão é de Santos. É verdade. Não foi vendo uma fogueira que ele descobriu que o ar quente subia com as coisas, que aí ele inventou? Inventou. Ele era uma figuraça. Lá na corte do Dom João V, ele aprontou, se metia em fofoca, inventou coisas. Foi uma vida muito intensa. E eu acho que ele tinha muito, Vera, uma ideia assim de que esse invento era um invento militar, no sentido de que ele conseguiria com ele acompanhar o deslocamento das tropas adversárias, enfim, uma figuraça. Ele não virou personagem do filme, do livro do Saramago, Memorial do Convento? Pois é. Veja que figura. Laurete Godoy é pesquisadora da história da aviação. Nós estamos aqui na cripta da Igreja da Sé, São Paulo. O que nós estamos fazendo aqui? O que isso tem a ver com Bartolomeu de Gusmão, Laurete? É porque nesse lugar maravilhoso, nessa cripta da catedral, estão os restos mortais de Bartolomeu de Gusmão. Quais são os 3 momentos gloriosos de Bartolomeu de Gusmão? O primeiro deles, dia 8 de agosto de 1709, quando aquele jovem padre brasileiro de 24 anos, diante da corte portuguesa, do núncio apostólico que se transformou no Papa Inocêncio XIII, fez elevar das suas mãos um balão e ele conquistou o espaço. Então foi a primeira vez em que um objeto, movido pelo calor, conquistou o espaço. 8 de agosto. O segundo grande momento, 3 de outubro de 1709, quando esta engenhoca de voar de Bartolomeu de Gusmão saiu da Casa da Índia, do pátio da Casa da Índia, e foi parar no Terreiro do Paço, que era o lugar de maior comércio de Portugal. E terceiro momento aconteceu 160 anos depois, durante a Guerra Franco-Prussiana. Porque quando Bartolomeu de Gusmão fez o pedido para o rei, dizendo que havia inventado uma engenhoca que andava pelo céu, ele disse que esse aparelho que ele inventou seria de grande valor em tempo de guerra, porque ele poderia socorrer as cidades sitiadas, levando alimento, levando cabedais, né? Cartas para os homens de negócio. E o que aconteceu, Vera? Na Guerra Franco-Prussiana, Paris estava sitiada. E a correspondência saía de Paris por meio de um balão Monté. E esse balão, ele aterrissou, pegaram a correspondência e mandaram para os lugares de origem. A formação de Bartolomeu de Gusmão, como era tradicional, não era uma formação que a gente teria hoje, a formação de doutor normal. Bartolomeu de Gusmão, você sabe, ele nasceu em Santos, né? Não tinha umas escolas boas em Santos, tinha o Colégio São Miguel, onde ele estuda um pouco, era filho de um cirurgião militar, né, de Santos. Depois ele vai para o Seminário da Bahia, onde o reitor é o Alexandre de Gusmão. Tá? Então essa formação de Bartolomeu, ela é uma formação típica da época. Ele vai ao seminário, depois ele vai cursar Coimbra, vai fazer vários cursos em Coimbra na direção de se transformar em padre, em ser um padre. Mas ele nunca chega ao finalmente do padre, a formação final do padre.
Paulo Gonçalves Monteiro é presidente do Instituto Histórico e Geográfico daqui de Santos, terra natal de Bartolomeu de Gusmão. Como era Santos na época que Bartolomeu de Gusmão nasceu? Santos era uma vila bem pequena, bem simples, já tinha um porto atuante, principalmente por causa da produção de açúcar, que se destacava no estado de São Paulo na época. Mas era uma vila pobre, com poucos recursos. A maioria dos homens ia para o interior buscar ouro, buscar coisas assim, tipo os bandeirantes, né? E a cidade era mais povoada por mulheres, crianças e velhos. E os comerciantes também, que não eram tantos assim. Existia a possibilidade de Bartolomeu de Gusmão ter um conhecimento científico ficando aqui em Santos? Muito improvável. Na realidade, até poderia, porque aqui em Santos já existia a escola dos jesuítas e naquela época os maiores polos de conhecimento eram as escolas ligadas à igreja. E os jesuítas cumpriam muito bem esse papel. Então, no lugar onde hoje funciona a Alfândega de Santos, existia uma escola, o Colégio São Miguel, que era dos jesuítas, cujo padre Anchieta chegou a ser, inclusive, reitor por um breve período também. E tinha um sujeito chamado Alexandre de Gusmão, que não é o irmão do padre Bartolomeu, é um sujeito que foi tutor dele também, foi o mestre dele, que foi reitor desse colégio e que depois ele seguiu para a Bahia e fundou o Seminário de Belém, que é onde o Bartolomeu e o irmão dele também, Alexandre, foram estudar lá, e que na época, esse sim, foi o maior polo de conhecimento do Brasil, que é o Seminário de Belém da Cachoeira. Mas ele tinha propensões tecnológicas, porque ele deixou desenhos de mais duas máquinas. Uma de bombear barcos, porque era uma coisa importante, tirar a água do fundo do porão. Isso ele bolou. E ele bolou também um negócio de aproveitamento de lama. Não, ele tinha bolado aí também, na mais jovem, um sistema de bombear água para cima, né? João Inácio da Silva Filho é doutor em engenharia, professor da Universidade de Santa Cecília, um apaixonado pela história de Santos e pela história do padre Bartolomeu de Gusmão. Ele preparou aqui em Santos uma série de maquetes que ilustram a vida do padre voador. O senhor começou não pelo nascimento dele, mas por quê? Foi a primeira maquete que eu construí foi a respeito do primeiro invento que ele fez ainda na adolescência, quando ele estava estudando no Colégio dos Meninos, na cidade de Cachoeira, na Bahia. Ele inventou uma máquina de elevar água, onde essa máquina retirava a água de um pântano que existia ao lado do colégio, e com uma altura de 100 metros ele conseguiu elevar essa água para o pátio do colégio, surpreendendo todos os mestres e os padres da época, né? Não se consegue com uma bomba de sucção, você não consegue puxando a água levantar acima de 10 metros de altura, porque 10 metros de altura de água corresponde ao peso de ar, ou seja, o cano cria vácuo, cria ausência de ar, e o vácuo é proibido, né, dentro de uma filosofia de Aristóteles e dentro de toda a cosmologia de São Tomás, de toda a Igreja Católica, proíbe o vácuo. Porque o argumento básico é o seguinte: como Deus criou o nada? Não pode. Deus criou alguma coisa, não pode ter criado o vácuo. No final do século XVII, 1640, 60, 70, Torricelli descobre o vácuo, né? Quer dizer, descobre que quando você levanta uma coluna d'água a mais de 10 metros, você cria uma região que não tem nem água nem ar, é o vácuo. Um barco para andar em lagos ou rios com pás. No fundo, isso foi usado posteriormente, quando se inventou a máquina a vapor, começou a se usar aquela coisa, aquelas rodas, né? E ele bolou isso
manualmente. Então seria uma forma de você se deslocar através de rios e de lagos, onde não havia grandes ondas, com grande velocidade. E um dos outros grandes inventos, acredito que um dos mais importantes da vida dele, foi uma máquina um sistema de automação para retirar águas dos porões dos navios. Porque naquela época era de grande perigo essa travessia entre Portugal e as suas colônias, de modo que se os navios, os porões começassem a encher de água, era quase morte certa para toda a tripulação. E então ele inventou um modo automático que o próprio movimento dos navios ou a própria impulsão pelo vento das velas ele acionaria mecanismos de modo que automaticamente ia sendo drenadas as águas dos porões. Ele era mais um homem de ciência ou ele também era um homem de corte, assim? Ele era absolutamente tudo. Como padre, o Bartolomeu, ele tinha sermões maravilhosos, tanto que constam de publicações, sermões que ele fazia. Ele era sempre chamado, porque eu acredito que o que ele mais gostava mesmo era do púlpito. Ele era brilhante no púlpito. Ciência, porque ele tinha aquele olhar de gênio, um homem que vê suponhamos, uma casca de árvore passar diante de uma fogueira, por cima de uma fogueira, subir com o calor e falar, opa, o ar quente é mais leve, e inventar o balão ar quente há 300 anos atrás, é um homem de ciências também. Um homem que vê que as batatas estavam apodrecendo quando armazenadas durante o inverno e chega à conclusão que se colocá-las num estrado, com espaço entre as ripas, formando um lugar para que elas recebam arejamento e sendo movimentadas sempre, é um homem que tem percepção das coisas mais simples até as coisas mais profundas da ciência, da vida, do dia a dia, do vernáculo, de tudo. Ele era uma mente extraordinária. É pena que tenha vivido apenas 39 anos. O problema de Bartolomeu é que ele está num país, em Portugal, na corte portuguesa do João V, sem essa rede de informação, sem um ambiente estimulante para a pesquisa. Então ele tem essa invenção da bomba de água, que fica perdida, tem a invenção do balão de ar quente, que fica, de certa maneira, engavetado. Depois ele inventa um sistema de tirar a água dos navios, das naus, usando o próprio jogo. Quer dizer, Bartolomeu é muito interessante porque ele busca usar o jogo do navio, e aqueles navios jogavam bastante, para tirar a água que entra do porão, porque também entrava muita água no porão do navio. Então ele tem essa invenção. Depois ele vai se dedicar à parte eclesiástica. Ele vai fazer sermões, ele vai se misturar à corte portuguesa, a tal ponto que ele começa a frequentar certos conventos, e esses conventos têm certas freiras, que têm certas liberdades, e ele acaba se misturando com uma freira que tem certas liberdades com Dom João V, e agora a vida dele está confusa, porque ele se misturou demais com a corte e a Inquisição vai em cima. Diniz, mas o fato concreto é que nesse ambiente de hostilidade, meio de gozação, ele terminou saindo de Portugal no final da vida. Fale um pouco sobre isso. Ele ainda continuou em Portugal, muito querido pelo rei, inclusive envolveu-se em algumas histórias românticas. O rei era um devasso, ele tinha uma amante oficial, a Madre Paula, no convento de Odivelas, e aí ele meteu-se lá. Dizem que ele se meteu para afastar o rei dessas más companhias, não é? O Bartolomeu, digo. Claro. Então ele foi arranjando ao longo da sua vida muitas encrencas, justamente porque o rei gostava dele e ele queria ajudar. Então nessa hora em que ele está metido com a amante do rei, né? E ao mesmo tempo a amante do rei que era uma freira. Assim, mas isso passa a ser um detalhe, porque detalhe, não era uma santa, não era uma santa, era uma freira, simplesmente. Tinham várias. Então, num intervalo muito curto,
há um movimento em Lisboa muito forte de perseguição, várias mulheres são presas, e isso tem uma descrição do comendador Bacalhau, que fala aí, a noite foi infernal, e Bartolomeu foge de Lisboa para a Espanha, e aí ele morre doente logo a seguir com 39 anos. Ele tentou ir para a Inglaterra. Provavelmente percebeu que o ambiente em Portugal estava Era estreito, muito fechado muito para ele. fechado. E ele tentou ir para a Inglaterra. Não conseguiu, porque também não pegava avião todo dia, nem navio todo dia. Então ele pegou o irmão mais novo, que tinha vindo, padre carmelita, que tinha vindo do Brasil, muito jovem. Ele o hospedou, o tratou assim como, digamos, como um filho. Evidentemente, a cultura dele fascinou o irmão. Ele pegou, então, esse irmão que vivia com ele e levou nessa fuga. Essa fuga deu-se em setembro de 1724, 26 de setembro de 24. Então, eles resolveram, já que não podiam ir para a Inglaterra, foram para a Espanha, o que é uma loucura. Porque a Espanha também era fechada, e a Inquisição em Espanha era muito mais rigorosa do que a portuguesa. E eles foram caminhando, escondidos, porque eles não queriam se deixar ser descobertos, né? E aparentemente ele entrou num delírio, isso tudo já contado pelo irmão. Há um documento enorme em espanhol que o irmão deixou, contando com detalhe. E nessa caminhada, ele, padre Bartolomeu de Gusmão, começou a se ver como o Redentor. Ele era o Redentor que viria para salvar o mundo. E ele, nessa condição, ele tinha que ser um judeu. Então, ele estava, na caminhada, ele vai se convertendo ao judaísmo. Mas não, um delírio, uma Delírio. Não tinha fundamento nenhum. Mas na cabeça dele, ele vai resolvendo os problemas teológicos, se convertendo como judeu para ser um redentor do mundo. E aí ele diz, e como inventor da máquina voadora, ele daria aos judeus o poder de dominar o mundo. Rosana Lancelotti é cravista e é pesquisadora também. Rosana, quando eu falo assim, Bartolomeu de Gusmão, isso te lembra o quê? Isso me lembra Domênico Scarlatti, porque eles estiveram ao mesmo tempo em Portugal e eram convidados de Dom João V, digamos assim, né, que era o nosso Rei Sol. Eu acho que o Dom João V soube se cercar do melhor que havia em termos de música e de ciência. E importava músicos italianos, que era um celeiro de grandes compositores, e por isso eles devem ter se encontrado na corte de Lisboa. Ele também viveu na corte portuguesa? Viveu, ele foi professor da filha de Dom João V, a Maria Bárbara, a infanta Maria Bárbara, e quando ela se casou com o infante da Espanha, o Scarlatti foi com ela para a Espanha, onde ele ficou até o fim da sua vida. Outra coincidência com Bartolomeu de Gusmão. Que acabou morrendo na Espanha, né? Pois é. E essa peça que você vai tocar, o que é? É uma sonata que Scarlatti escreveu quando ele estava em Lisboa, e é a sonata K56.